Pessoal, então, bom dia, meu nome é Marcos e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a gestão de recursos hídricos utilizando o Big Data. Antes de começar, eu só gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de pele branca, cabelos curtos, castanhos, estou utilizando um óculos preto e uma camiseta azul escura. Bom, pessoal, então, por que gestão de recursos hídricos e Big Data? Esse é o tema da minha dissertação de mestrado que eu estou desenvolvendo. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma apresentação. Então, meu nome é Marcos Vinícius Schulli Pinheiro, eu tenho 23 anos, eu sou graduado em Sistemas de Informação pela PUC Campinas. Atualmente, eu faço parte do programa de pós-graduação de mestrado em Sustentabilidade pela PUC Campinas e eu estudo a gestão de recursos hídricos com auxílio de Big Data. É muito importante para nós ressaltar que o mestrado acadêmico ele serve para gerar conhecimento tanto para a academia quanto para o meio profissional também. E isso auxilia os pesquisadores. Então, foi por isso que nós estamos desenvolvendo uma pesquisa bibliográfica, onde no final nós vamos apresentar um modelo conceitual de Big Data para utilizar na gestão dos recursos hídricos. Então, o porquê que eu fui escolher estudar a gestão de recursos hídricos e compartilhar também o meu conhecimento de Big Data dentro deles? A minha maior motivação iniciou-se em 2014. Eu sou aqui de Campinas, natural de Campinas. Em 2014, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos uma crise hídrica muito forte. Eu lembro que os níveis de água estavam muito baixos e eu acho que o ápice foi quando eu estava no meu segundo colegial e de forma o pessoal teve que cancelar as aulas, tirar os alunos do colégio, pois o colégio não tinha água suficiente para que os alunos pudessem utilizar o banheiro, beber a água. Então isso eu acho que foi o ápice que me deixou essa motivação dentro de mim para que eu pudesse estudar um pouquinho mais sobre a questão dos recursos hídricos. E outro ponto que veio de encontro também são os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que ele está diretamente relacionado ao tema hídrico. E só para deixar uma contextualização, os ODS, eles basicamente é um plano de ação global para que a finalidade dele é eliminar a pobreza extrema, a fome, oferecer também educação de qualidade e tudo isso eles têm como meta atingir até o ano de 2030. Atualmente eu faço pós-graduação no estilo stricto sensu, ou seja, é um mestrado acadêmico, e aqui é onde a gente utiliza a água como um recurso. E por que eu queria destacar isso? Porque a água, ela é um bem, ela é direito de todos nós usarmos a água. Porém, quando eu quero alcançar o desenvolvimento socioeconômico, a água passa a ser um meio para eu alcançar isso, ou seja, ela se torna um recurso. E como eu estou falando de desenvolvimento social, econômico e ambiental, eu falo das dimensões da sustentabilidade. Então, com isso, eu entro no âmbito da sustentabilidade e eu também coloco Big Data por trás desse projeto, que é a área que eu trabalho desde quando eu iniciei na minha carreira profissional em 2017. Então, essa é a principal motivação que eu tive para estudar um pouco mais sobre gestão de recursos hídricos e utilizar Big Data para desenvolver um modelo para nós falarmos sobre isso. Bom, agora adentrando um pouquinho mais no assunto sobre recursos hídricos. Quando a gente fala de recursos hídricos, é muito importante salientar uma bacia hidrográfica e saber definir muito bem a bacia hidrográfica e as suas importâncias, tá ok? Então, nessa imagem, eu trouxe para vocês três bacias hidrográficas diferentes. A bacia do rio Piracicaba, a bacia do rio Capivari e a bacia do rio Jundiaí. E a partir disso, eu trouxe essa imagem porque a base principal da CIT se localiza em Campinas, que nós estamos aqui na bacia do rio Piracicaba. E uma bacia hidrográfica, ela pode ser conceituada como uma divisão geográfica que possui uma grande importância em todos os processos quando a gente fala de ciclo hidrológico. Então, ela é a menor unidade de gestão que eu vou possuir quando eu falo na gestão dos recursos hídricos. E a partir disso, tendo essa menor divisão, eu tenho uma gestão de qualidade da água. Nós temos também na literatura, em estudos, em definições, o conceito de subbacia, onde a gente pode definir pequenos recortes geográficos dentro de uma bacia hidrográfica. Porém, para a gente fazer um modelo de cálculo com Big Data, a menor
unidade de gestão possível e que seria interessante para nós utilizarmos é a bacia hidrográfica. E guardem bem isso aqui que eu estou falando, dessas 3 bacias hidrográficas, por quê? Para aquelas pessoas que moram aqui na região de Campinas, mais para o interior de São Paulo, é muito importante a gente identificar esses 3 bacias hidrográficas. E uma curiosidade, uma bacia hidrográfica não se define por causa de um rio. Aqui foi só um exemplo, tá? A bacia hidrográfica ela vai ser um recorte geográfico que eu tenho de uma região. Não necessariamente ela abrange um rio, pode abranger mais, mas é um recorte geográfico. Então ela vai ser a minha menor área, a minha menor unidade para gestão que eu posso ter. Definindo então bacia hidrográfica, é muito importante a gente também entender o ciclo de vida da água. E ele pode ser dividido em 4 principais pontos, que a gente vai discorrer sobre cada um deles nesse momento. Então, o primeiro ponto, e um dos mais importantes, é a retenção e o armazenamento dessa água. É importante a gente atentar a todos os níveis de água existentes nos reservatórios. E outros fatores muito importantes quando a gente fala de retenção e armazenamento da água é a pressão e a temperatura daquela água. Depois também nós temos a captação e o tratamento dessa água. Então, é muito importante que a gente considere ações como o controle da qualidade dessa água, a medição do pH em cima dela, a medição da turbidez, todos aqueles gases e substâncias que ali estão também. A terceira fase é a distribuição e o consumo dessa água. Essa fase é de extrema importância no nosso modelo, que nós vamos discutir um pouquinho mais. Porque aqui nós temos como que a água ela é consumida em uma cidade ou em uma região. Por exemplo, o tanto que a gente utiliza de água dentro da nossa casa para atender nossas necessidades, seja até para hidratar-se, ou para a limpeza da casa, é muito diferente da quantidade de água que uma empresa utiliza. Então, empresas, indústrias utilizam muito mais água. E é uma coisa que isso é necessário para eles. Isso está tudo bem. A questão aqui é como que a gente pode fazer uma melhor distribuição e consumo dessa água, porque aquela quantidade de água vai ser necessária para que eles trabalhem, para que eles consigam fazer os seus processos. Ok? Então é muito importante a gente ter noção quanto de água é utilizada tanto por parte industrial quanto por parte residencial e até na agricultura. E dentre outra parte também que é muito importante é o tratamento e o retorno para reuso dessa água. Então a gente tratar e ter uma devolução para reuso é muito importante. E para isso é muito importante também que a gente consiga medir a quantidade de oxigênio que está dissolvido na água, os padrões microbiológicos que nós temos e todos aqueles óleos e até a cor da água vai influenciar muito nessa questão. Então, esses são os 4 principais tópicos que a gente fala do ciclo de vida da água. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a gestão dos recursos hídricos. Vamos falar um pouquinho mais o que envolve todo esse tema, especialmente no território nacional nosso. Então, a primeira coisa que a gente pode falar é sobre a Lei das Águas. Ela é o marco mais importante na gestão de recursos hídricos do Brasil. A Lei 9.433 de 1997, chamada Lei das Águas, ela vai promover uma mudança muito grande no setor por meio da descentralização das decisões. Então, tudo aquilo que vai envolver uma unidade de implementação de política nacional dos recursos hídricos. E ele vai deixar a bacia hidrográfica como sendo a menor unidade para gestão. E também ele vai trazer a figura dos comitês das bacias hidrográficas. Isso é muito importante para nós. A gente vai fazer uma associação lá à figura de bacia hidrográfica que nós vimos anteriormente. Essa lei, ela é bem atual, ela é avançada e ela é muito importante quando a gente fala no uso da água. E também ela vai implicar em grandes mudanças nos administradores e nos gestores públicos que tratam ali dessa água. Além disso, os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas devem ser criados e elaborados pelas agências de água e devem ser aprovados por cada um dos comitês de bacias hidrográficas. E falando um pouquinho sobre os comitês de bacias hidrográficas, eles são considerados o parlamento das águas, ou seja, o comitê de bacia hidrográfica é aquela entidade que
ela tem todas as normas, tudo aquilo que é deliberado que viabiliza a gestão e descentraliza a gestão dos recursos hídricos. E a partir disso, outro ponto muito importante para nós é entender a disponibilidade hídrica. E o que seria essa disponibilidade hídrica que nós temos? É muito importante para a nossa gestão. Basicamente, a disponibilidade hídrica ela é um delta, ou seja, toda aquela diferença da vazão de água e daquele volume que é assegurado para o desenvolvimento humano, ou seja, tudo aquilo que nós temos de água e aquilo que foi utilizado para desenvolvimento e que fica na bacia hidrográfica reservada. Então, ter essa noção da disponibilidade hídrica, entender tudo aquilo que é utilizado e aquilo que fica, é muito importante. Além disso, a captação dos dados e informações vão ser muito úteis para planejamento de recursos hídricos. E é aí que a gente entra quando a gente fala dos indicadores de sustentabilidade em cima dos recursos hídricos. A utilização desses indicadores é capaz de contribuir e ajudar na gestão de recursos hídricos nos gestores públicos e na sociedade. Isso vai ajudar muito na tomada de decisão, que esse vai ser um grande foco do nosso modelo de Big Data, que vai ser a melhoria na tomada de decisão. E esses indicadores, eles vão evidenciar alguns problemas de larga escala que nós temos quanto à tomada de decisão. E com isso, eles vão transmitir todas as informações, dados, de uma forma esclarecedora sobre todos os fenômenos que não são detectáveis. Os indicadores, por exemplo, na economia, nós temos indicadores bem famosos, como o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, é um indicador muito famoso. Levando agora um pouco para a gestão de recursos hídricos, nós temos o que chamamos de pegada hídrica, que é aquilo que mostra o quanto eu utilizo de água, desde quanto eu consumo de água para me hidratar, para me alimentar, até a questão de quanto eu uso de água no meu banho, quanto que eu uso de água para eu fazer as minhas coisas. Então, esses indicadores são muito importantes para a tomada de decisão. Além disso, quando a gente fala de gestão de recursos hídricos, nós temos diretamente dois objetivos de desenvolvimento sustentáveis que estão diretamente ligados aos recursos hídricos. O primeiro, que é o ODS 6, que ele fala sobre a água potável, cujos objetivos, dentre eles, são garantir o manejo sustentável e água e saneamento básico para todos até 2030. Lembrando que todos os objetivos, os ODS, são feitos até 2030. E a partir disso, tenta alcançar o acesso universal e igual para todos de forma segura da água. Além disso, esse é o próximo ponto que é muito importante nesse projeto, que é a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis. Então, ele bate diretamente com o ODS 6, o objetivo desse nosso modelo de Big Data. E outra coisa que está relacionada à gestão dos recursos hídricos é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, que ele fala um pouco sobre a conservação e uso sustentável das águas relacionadas ao oceano, então tudo aquilo que chama de vida na água para o desenvolvimento sustentável. Apesar de nós estarmos analisando bacias hidrográficas, isso tem ligação diretamente com toda aquela água que chega até os oceanos posteriormente. Bom, falando agora sobre Big Data. Nesse projeto, nós vamos utilizar Big Data. E quando a gente fala de Big Data, a gente fala tanto de dados estruturados e dados não estruturados, que basicamente, num resumo simples, dados estruturados são aqueles que possuem um padrão, uma constante, que eles têm uma estrutura mais rígida. E dados não estruturados, como o próprio nome já vai dizer, ele não possui essa estrutura de organização tão bem clara e definida. E a partir disso, a gente percebe que como as informações, o número de dados estão crescendo, nós temos um volume muito grande de informações que estão diretamente ligados à água e à gestão dos recursos hídricos. E nesse projeto, uma das coisas que vai ser bem importante também vai ser o auxílio de IoT e uma rede de sensores para que a gente possa captar todas as informações necessárias para que a gente consiga entender o ciclo hidrológico e, a partir disso, para que a gente consiga fazer com que essas informações cheguem para nós. E, além disso, nós podemos contar com dados estruturados e não estruturados, relacionais e até relatórios que os próprios comitês produzem. E quando a gente fala em Big Data, sempre se fala muito dos 5 Vs. E o que são esses 5 Vs que vai ser muito importante no nosso processo?
O primeiro que diz a velocidade. Então, qual que é a agilidade? Qual que é a velocidade que eu tenho de processar e analisar todos aqueles meus dados que eu recebo? O segundo é volume. Então, eu tenho que ter capacidade de fazer uma análise de grandes volumes. Não porque é Big Data que eu não posso ter pequenos volumes. Pode ser que algumas informações cheguem em pequenos volumes, mas também eu tenho que ter a capacidade para analisar grandes volumes. E, além disso, eu tenho que ter uma variedade daquilo que eu estou analisando, ou seja, uma diversidade dos meus dados que podem ser utilizados e que, no final, eles vão gerar muito valor para mim. Além disso, eu tenho que ter a veracidade deles, eu tenho que ter certeza que tudo aquilo que eu estou utilizando é autêntico, é confiável, é seguro, e no final, tudo aquilo tem que gerar um valor para mim. Ou seja, eu tenho que criar um modelo que gere um valor, que crie alguma coisa. Então, esses são os principais 5 Vs que a gente trabalha quando a gente pensa em Big Data. E é muito interessante, quando a gente pensa em Big Data, pensar em um ecossistema para o Big Data. Então, quando a gente pensa na arquitetura, a gente tem que ter alguns pontos em mente, que é a aquisição dos dados, como que eu vou pegar esses dados, trazer esses dados para o meu sistema de Big Data, e a partir disso a gente vai trabalhar um pouco com Scoop, ou até com sistemas de mensageria, como Flume, Kafka. E, além disso, eu tenho que ter um armazenamento e um processamento distribuído dessa informação. Então, eu tenho alguns ecossistemas em Big Data, como, por exemplo, o Hadoop, que eu consigo ter essa informação. E, a partir disso, como esse resultado ele vai ser utilizado por gestores públicos e órgãos, eles têm que ter também uma saída que seja de fácil entendimento para eles. Por isso, a criação de dashboards, que criem gráficos, criem valores, que um gestor público consiga olhar e entender tudo aquilo que está sendo analisado e aquilo que foi gerado, para que assim ele consiga tomar a melhor tomada de decisão, ter a melhor decisão sobre a gestão dos recursos hídricos. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre a importância de Big Data e a gestão dos recursos hídricos. Como que eu posso juntar esses dois temas que nós discutimos agora e criar um modelo que seja interessante para essa área? Acho que o primeiro passo que a gente tem que ter em vista é evitar coisas para o futuro, como, por exemplo, uma futura crise hídrica. É muito importante que a gente assegure uma melhor tomada de decisão para que nós possamos evitar futuras crises hídricas. E outra coisa que a gente vai conseguir também fazer com a captação de dados é entender onde nós temos o maior número de perdas de águas no município e naqueles municípios que fazem o Comitê das Bacias Hidrográficas e que estão localizados em uma bacia hidrográfica. Muito também a gente vai conseguir medir nos valores, que nem nós fizemos lá no ciclo hidrológico, ciclo de vida da água, entender sobre a poluição da água que vai para a agricultura, que influencia diretamente os alimentos que chegam, e também com isso nós vamos auxiliar todos aqueles gestores que trabalham nos comitês de bacias hidrográficas. Só para uma localização aqui para nós, quem está na região de Campinas, onde fica a base principal da CIT, nós estamos sobre demanda do Comitê de Bacias Hidrográficas chamada PCJ, ou seja, Comitê das Bacias que estão no rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então, nós estamos sobre o comando do Comitê de Bacias Hidrográficas da PCJ. E agora, então, nós vamos já para a parte final, onde nós vamos entender um pouquinho mais como é que funciona essa estrutura, essa proposição, essa arquitetura de um sistema de Big Data que seja capaz de auxiliar na melhor tomada de decisão. Bom, esse é um fluxo horizontal onde nós vamos entender cada passo que nós vamos ter dentro de um modelo para captação de dados, tratamento deles e que a gente possa tornar isso, gerar valor para a tomada de decisão dentro para os gestores que cuidam das bacias hidrográficas e também para aqueles que são pesquisadores e acadêmicos. Como nós estávamos falando, a minha principal fonte de dados vai ser a bacia hidrográfica. Por quê? Com o auxílio de IoT, eu vou conseguir tirar alguns valores que estão relacionados diretamente, como, por exemplo, aos níveis que eu estou tendo, a questão do pH da água. Então, com o auxílio de IoT e aqueles órgãos que comandam as bacias hidrográficas, essa vai ser a minha principal fonte de dados para análise. Então, tudo o que eu vou fazer de análise começa e concentra-se em cima das bacias hidrográficas.
E com isso, eu vou chegar em uma etapa que eu vou ter tanto dados estruturados quanto dados não estruturados. E para isso, eu preciso de uma base de dados que seja capaz de chegar para mim e armazenar dados estruturados e dados não estruturados. Então, esse é um modelo conceitual que eu estou mostrando aqui, que a ideia é a gente entender a arquitetura sobre ele. Tendo esses dados em bases relacionais ou não relacionais guardados comigo, eu preciso levar todas essas informações, todos esses dados para o meu ecossistema de Big Data. E o ecossistema aqui de Big Data escolhido para esse modelo foi o ecossistema Hadoop. E é aqui em cima dele que nós vamos trabalhar cada uma das fases até chegar no produto no final, que vão servir para os gestores e para aquelas pessoas de comitês de bacias hidrográficas. Então, é muito importante ter em mente que depois de eu ter esses dados armazenados nas minhas bases de dados, eu preciso levar isso para dentro do meu ecossistema, eu preciso ter a aquisição desses dados. E eu posso fazer isso de duas formas possíveis, como nós propomos aqui. A primeira é a utilização do Flume como mensageria para trazer esse dado até meu ecossistema, ou também usando o Scoop, que é o SQL to Hadoop, ou seja, transformando aqueles dados de SQL estruturados na base de dados no nosso ecossistema Hadoop. A partir da utilização dessas duas ferramentas, eu posso ter o meu processamento deles, que aí eu tenho duas tecnologias que eu posso utilizar. Uma do próprio Hadoop, que é o Yarn, onde eu posso ter a questão de organização dos meus processos, ter todos os meus processos que estão rodando, e também fazer análise de dados usando o Spark, o Apache Spark. A partir disso, então, nós podemos ter depois no armazenamento distribuído, podemos usar Hive Queries, por exemplo, o banco então Hive, e também guardar todas as informações em um sistema HDFS, o Hadoop File System. Então, em cima disso, eu vou ter onde eu posso fazer queries e análise e guardar todas as minhas informações em um HDFS, um sistema de arquivos do Hadoop. Para fazer o monitoramento de todo esse sistema, é proposto que utilize o Amberlin para fazer todo aquele controle em cima do ecossistema Hadoop. A partir disso, podemos usar ferramentas de BI e gerar com isso relatórios e dashboards, cuja principal funcionalidade, a principal finalidade desses relatórios e desses dashboards é gerar uma análise de dados que seja útil e que seja necessária para melhor tomada de decisão quando a gente fala na gestão dos recursos hídricos. E quem são aquelas pessoas finais que vão trabalhar com esses resultados? Principalmente os comitês de bacias hidrográficas, que são essas pessoas que cuidam, que controlam todas as bacias hidrográficas que nós temos, e também pesquisadores e acadêmicos que podem gerar valor e novos estudos para que a gente possa fazer novos sistemas e melhorar cada vez mais a gestão de recursos hídricos. Pessoal, então essa foi a proposição de um modelo conceitual de Big Data para que a gente possa utilizar em cima da gestão de recursos hídricos, sempre utilizando a bacia hidrográfica sendo a menor unidade para gestão, que isso é definido pela lei. E a partir de dados que nós captamos das bacias hidrográficas, com auxílio de IoT e de relatórios, nós conseguimos gerar valor e gerar análises que podem ser úteis para os comitês, evitando assim qualquer coisa relacionada, por exemplo, a uma crise hídrica que pode vir e atingir diretamente a todos nós. Nós sabemos que grandes crises podem parar o país, como, por exemplo, a crise do coronavírus auxiliou muito nessa parada que nós tivemos por um tempo, agora nós estamos retornando. Uma crise hídrica pode afetar diversos setores e afetar a nós diretamente. Então, para que se evite uma nova crise hídrica e para que pense no futuro, numa melhor gestão dos recursos hídricos, nós propusemos um sistema, propusemos uma ideia conceitual, um modelo conceitual de Big Data para que possa nos auxiliar e evitar qualquer outra crise que possa vir no futuro. Bom, desde já agradeço muito a oportunidade, fico aqui à disposição para eventuais dúvidas e deixo aqui também os meus contatos para que vocês possam entrar, fiquem à vontade para entrar em contato, discutir sobre o tema. Eu deixo aqui o meu link do LinkedIn com o QR Code
e meu currículo Lattes, que lá tem algumas publicações que eu fiz em algumas revistas relacionadas à gestão de recursos hídricos utilizando Big Data. O meu e-mail fica à disposição e o e-mail do meu orientador também, que ele é da área de tecnologia e ele também trabalha sobre a questão de gestão dos recursos hídricos. Então, muito obrigado pelo tempo de apresentação.